Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje venho trazer para vocês uma das regras de grande importância dentro do cálculo diferencial integral, que é a regra da cadeia. Nada mais é, né, esse nome aqui estranho que você deve falar assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Porém, a regra da cadeia nada mais é do que a derivada de uma função composta. O que isso significa? Digamos que eu tenho uma função h de x definida por a f de g de x, tá bom? Então aqui nós temos duas funções, no caso a função de fora, que é a função f, e a função de dentro, que é a função g. Então aí nós temos a função composta, no caso aqui que eu estou fazendo para você, é a f composta com a g, ou seja, a f bola g, com a notação bolinha aí que você já deve ter visto em algum lugar. E o seguinte, a ideia nossa é saber quanto que vale a derivada dessa função. Nesse caso aqui, neste momento, eu trago para vocês apenas a aplicação, ou seja, o que você deve fazer para determinar a regra da cadeia. Em um outro momento eu posso trazer a demonstração, mas aqui eu creio, é claro, que você, quando vem procurar um vídeo dessa natureza, você quer saber como se aplica, como que se utiliza a regra da cadeia. Então a regra da cadeia, a utilização dela é bem simples, porém a gente às vezes acaba sempre se confundindo. No caso, pessoal, você sempre vai ter que fazer duas derivadas. A derivada da função de fora, que é a função f, e a derivada da função de dentro, que é a função g. Então o que você faz? É a derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes quem? A derivada da de dentro. Esta daqui é o que a gente denomina de regra da cadeia. E ela vem nos ajudar a resolver, por exemplo, derivadas de funções desse seguinte tipo. Digamos que a minha função seja h de x, digamos assim, ó, 2x mais 1 ao quadrado. Eu trouxe aqui uma bem simplesinha para a gente entender, apenas para você entender a prática. O que a gente vai ter aqui? Ó? Imagine só que antes de você fazer a derivada, você fizesse a distributiva dessa expressão. Como é que ficaria? Ficaria o seguinte para a gente, ó, quadrado do primeiro, então 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ficaria dessa maneira. Só deixando aquela organizada para ficar chique, então ficaria 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Essa aqui seria a minha função h, se eu conseguisse fazer a distributiva dela. Porém, então, o que vai acontecer? Essa é a minha h. Se eu for calcular a sua derivada, né, o que vai acontecer? Aqui, pessoal, a gente vai utilizar a regrinha do tombo, né? Qual que é a regra do tombo? Digamos que eu tenho uma função, vamos chamar aqui, h de x igual a x elevado a uma potência n, onde, é claro, esse n para a gente diferente de zero. Aí o que acontece aqui? Calcular a derivada dessa função com essa característica, a gente tomba aqui o n, então vai ficar n vezes x, aí você tira 1 do expoente, n menos 1. Essa aqui é a regra, né, para a gente derivar funções polinomiais, beleza? É o seguinte, então, o que vai acontecer? Se a gente pegar aqui h de x, na hora que a gente for derivar, esse 2 vai tombar e vai multiplicar com 4, então a gente vai ter o quê? 8x, a derivada do 4x é igual a quem? É igual a 4 e a derivada de uma constante é igual a zero. Pronto, então a gente chegaria nessa resposta, 8x mais 4. Agora a gente vai fazer a derivada utilizando a regra de derivação de uma função composta, ou seja, utilizando a regra da cadeia. Para a gente fazer a regra da cadeia, o que a gente vai fazer? Imagine só, primeiro eu vou reconhecer a função de fora como sendo a função que está elevado ao quadrado, ou seja, seria a função x quadrado. E eu vou reconhecer a função de dentro como sendo a função 2x mais 1, então 2x mais 1. O que eu disse para vocês? Você vai, a partir do momento que você reconhece quem é de fora e quem é de dentro, você sempre vai precisar derivar elas. Então, qual é a derivada do x quadrado? 2x. Qual é a derivada do 2x mais 1? 2. Então, como eu disse para vocês, o que você faz? Você pega a derivada da de fora, aplica na de dentro e multiplica pela derivada da de dentro. Essa é a regra da cadeia. Então, ó, vem comigo aqui. A de fora, pessoal, ela é a 2x. Então, o que eu teria que fazer? Quanto que vale a f' de quem? Ó, a f' da minha g. Então, eu quero saber a f' de 2x mais 1 vezes a minha g'. A g' deu 2. Beleza? Então, quanto que vai ficar aqui? Ó? A f' de 2x mais 1 é essa regra aqui. Então, é 2 vezes quem? 2x mais 1 vezes 2. Então, isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 2 vai dar 4. Então, 4 vezes 2x mais 1. E isso daqui é a mesma coisa que 8x mais 4,
confirmando e chegando na mesma resultado, na mesma resposta que a gente havia encontrado. É claro que o objetivo é você ainda evitar fazer toda essa conta, né? Como é que você evita fazer essa conta? Aí eu ensino os meus alunos a fazer o seguinte, né? Como é que você faz direto? Imagine só, se eu fosse calcular a derivada aqui de modo direto, a gente faz o seguinte. Primeiro você vai tombar, então, porque você vai fazer a derivada da de fora. A derivada da de fora é a potência de 2. Então, na hora que você faz a derivada de uma potência, você tomba o expoente. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2 vezes, aí você repete o que tem dentro, então 2x mais 1, e você multiplica pela derivada da de dentro, ou seja, multiplica por 2. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes quem? 2x mais 1, que dá o resultado que a gente já viu aqui 2 vezes, 8x mais 4, e aí finished, essa é a nossa resposta. Então aqui é a regra da cadeia. A regra da cadeia ela vem fazer para a gente derivadas de funções compostas. Então, por exemplo, aqui, ó, vem aqui comigo. Imagine que eu tenho a função f de x igual a 3x² mais 1, isso tudo elevado ao cubo, e eu quero saber quanto que vale a sua derivada. Nesse caso aqui, como eu chamei de f, já justamente para a gente parar com esse negócio de, porque, Walter, quem é de dentro, quem é de fora? Não. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um diretão aqui, ó. Por exemplo, eu vou primeiro derivar a minha potência. Então, a minha potência vai tombar. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 3 vezes quem? Aí você repete o que está dentro, ó. 3x² mais 1. E aí você vai multiplicar agora por quem? Pela derivada da de dentro. E na hora que você multiplicar pela derivada da de dentro, vai dar quanto? Qual é a derivada do 3x²? O 2 vai multiplicar o 3, então vai ficar 6x. E a derivada da constante é igual a quanto? É igual a zero. Não precisa colocar aqui, mas eu acabei colocando só para a gente ficar com um pouquinho mais organizado. Então vai ficar o seguinte, ó. Aqui está fora um 6x, aqui tem um 3. 6x vezes 3 vai dar 18x. Então a gente tem 18x vezes 3x² mais 1. Então, se eu fizer a distributiva aqui, ó, 18 vezes 3 vai dar 54. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, 54x ao cubo mais 18x como sendo a nossa derivada da função. Então, essa aqui é a derivada da função aplicando quem? A regra da cadeia. Tudo bem? Sem problemas, né? Beleza, então bora lá para o nosso próximo exemplo. Esse daqui, pessoal, a gente já tem, né, sempre um exercício clássico, esse que envolve radical. Como é que a gente faz para calcular a derivada aqui? O objetivo é você perceber que aqui a gente tem duas funções, a de fora, que é o radical, e a de dentro, que é essa x² mais 9. Então, a primeira coisa que você vai fazer num exercício como esse é transformar o radical em uma potência. Então, isso aqui é a mesma coisa que x² mais 9 elevado a quanto? Elevado a meio. Aí a gente aplica o que a gente acabou de aprender. Então, essa derivada vai ser o seguinte. Na hora que eu for derivar de fora, eu vou tombar o meio. Então, isso aqui vai ficar meio vezes quem? x² mais 9 elevado. Toda vez que eu tombo no expoente, eu tiro 1. Então, vai ficar meio menos 1. E aí, o que acontece? Eu vou multiplicar pela derivada da de dentro. Então, eu vou multiplicar pela derivada do x² mais 9. A derivada da constante é 0 e a derivada do x² é 2x. Então, vezes quem? O meu 2x. Beleza, o que a gente pode fazer, né? A próxima etapa é aquela organização de gabarito, né? Só para ficar chique. Posso cancelar esse 2 com este outro daqui. Então, a gente vai ter o seguinte, x² mais 9 elevado meio menos 1 dá menos meio. Então, ficaria menos meio vezes o x que sobrou aqui. O que a gente pode fazer? Tem uma propriedade de potência que é para expoente negativo. Por exemplo, 3 elevado a menos 2. O que é isso aqui? Expoente negativo significa inverso. Então, o inverso do 3 é 1/3. E aí você mantém o expoente. Então, o que isso significa, pessoal? A f' de x aqui vai ser 1 sobre x² mais 9 elevado a quanto? Elevado ao expoente, que no caso aqui vira positivo, ou seja, elevado a meio vezes o x que está lá fora. O x vezes 1 vai dar x, e aí o que a gente tem aqui? A potência meio eu posso voltar para a raiz, então isso aqui volta a ser a raiz quadrada de x² mais 9. Então aí significa que essa aqui é a resposta final da minha função, né? A derivada dela, então, a derivada daquela função é x sobre quem? A raiz de x² mais 9, e aí finished o nosso exemplo, beleza? Bora lá para um próximo exemplo aqui, ó. Esse daqui já é exemplo onde envolve, por exemplo, a função exponencial, uma função também bastante utilizada dentro do cálculo diferencial integral. É o seguinte, a única coisa que a gente vai precisar lembrar aqui é que se eu tenho a função f de x igual a e elevado a x,
a sua derivada é ela mesma, tá? Então é a própria função e elevado a x. Então esse é o pré-requisito para resolver esse exercício. Não vou explicar aqui a justificativa, a gente não tem como objetivo nesse momento. Então o que vai acontecer? Aqui eu quero calcular a derivada de y. E quando a gente tem uma função aqui dada implicitamente, né, a gente faz a derivada utilizando uma outra notação, por exemplo, dy dx, porque eu estou fazendo a derivada da função y em relação a x. Essa notação aqui é do tio Leibniz. O que vai acontecer? Na hora que eu for fazer essa derivada, pessoal, a gente tem que pensar que a minha de fora é a exponencial. Ela é a minha função que a gente tem de fora, porque ela está aplicada na função 3x. Então, o que a gente vai fazer? Derivada da exponencial é ela mesma. Então, derivada da de fora aplicada na de dentro. Então, você vai manter. Aí, o que acontece? Vezes quem? A derivada da de dentro. Ou seja, qual é a derivada do 3x? É igual a 3. Então, isso aqui diria para a gente que dy dx é igual a 3 vezes e elevado a 3x, e aí pronto, morreu. Essa então é a resposta, essa é a nossa derivada, tudo bem? Então aqui se a gente for pensar em termos de f e g que a gente fez anteriormente, a f de x seria a e elevado a x, e a g de x seria a minha função 3x. Observe que se eu for calcular a f' de x, dá ela mesma, e elevado a x. Se eu for calcular a g' de x, quem que vai dar? Vai dar 3. Então, aí no caso, né, utilizando a nossa fórmula, a f g de x, né, a derivada dessa função, é a derivada da de fora aplicada na de dentro, que é aquilo que eu falei, vezes a derivada da de dentro. É isso que a gente tem. A de fora é a exponencial, então a gente teria tipo e elevado a quanto? No caso, o g de x é 3x, então fica e elevado a 3x vezes a derivada que é 3, ou seja, só confirma aí o jeito que nós fizemos, tá bom? Agora, para a gente continuar aqui, mais um exemplo, aqui, ó, que pauleira, hein, para você ver como que a gente tem bastante exemplo aqui para a gente fazer, né? No caso, não tanto exemplo, mas bora lá. Seguinte aqui, a função d, a gente vai fazer a derivada da função cosseno. O que a gente tem aqui, pessoal? Se a gente tem a função f de x igual a cosseno de x, a derivada do cosseno, f' de x, é igual a quem? É igual a menos a seno de x, tá certo? E aí, no caso, só para a gente lembrar, você que está estudando, se a f de x fosse seno, a sua derivada, f' de x, é igual a quem? A o cosseno de x. É isso que a gente tem. A gente tem até um processo prático, para você que aí é da área de engenharia e gosta de alguns processos práticos para a gente lembrar. Imagine que aqui é o ciclo trigonométrico, o eixo dos cossenos é o eixo x e o eixo dos senos é o eixo y. Então, o que acontece? Por exemplo, né? Aí aqui seria o seno, aqui seria o menos cosseno e aqui daria o menos seno. Então, quando você, por exemplo, qual é a derivada do seno? É cosseno. Então, você veio para cá, ó, qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Qual a derivada do menos seno? Vai dar menos cosseno. Qual a derivada do menos cosseno? Vai dar o quê? Mais seno. Quando você faz a rotação no sentido horário, você está calculando a derivada. E aí você, que já viu integral, se você perceber, a rotação no sentido anti-horário é a rotação da integral. Então, quando você vai para cá, você está calculando a integral. Se você não viu, você está ainda só na derivada, você vai ver essas afirmações que eu estou te falando. Beleza, então aqui o que a gente vai ter que fazer? Né? Se eu quero calcular a derivada dessa função, primeira coisa eu vou calcular a derivada do cosseno. E a derivada do cosseno menos seno. Então, ó, deriva de fora, aplica na de dentro. Certo? Então, aplica na de dentro. Vezes quem? A derivada da de dentro. Qual é a derivada do 3x? É igual a 3. Só dando aquela organizada para ficar chique, né? Esse 3 pode vir para frente, então vai ficar menos 3 vezes quem? O seno de 3x. E aí a gente finaliza, essa é a nossa resposta, tá bom? Para a gente finalizar aqui nosso estudo sobre a derivada, sobre a regra da cadeia, eu vou trazer uma aqui onde a gente mistura a regra do produto junto com a regra da cadeia. Essa aqui é bem chique. O que acontece? Só lembrando que se você tem duas funções, g de x vezes a f de x, e você quer calcular a derivada dela, né? Isso aqui é o que a gente chama de regra do produto. Então, é a derivada do primeiro vezes quem? A segunda função, mais a primeira função, vezes quem? A derivada da segunda função. Claro, desde que cada uma delas existam. Então, isso daqui é o que a gente chama de regra do produto. E por que a gente vai aplicar a regra do produto? Porque aqui eu tenho uma multiplicação. Então, aqui é como se eu tivesse a minha função f
e aqui é como se eu tivesse a minha função quem? A minha função g. Então, se eu quero fazer dy dx, eu estou querendo saber a derivada dessa função. Então, vamos lá comigo aqui, ó, de novo aqui, ó, derivada do primeiro, ou seja, qual é a derivada do x quadrado? É 2x, então derivada do primeiro vezes o segundo, então vezes e elevado a 3x, mais o primeiro, ou seja, mais x quadrado, vezes quem? A derivada do segundo. Na derivada do segundo, pessoal, a gente tem aqui uma regra da cadeia, porque o meu expoente não está sozinho, ele tem um 3 multiplicando. Então, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente calcula a derivada? Acabamos de fazer essa, é a derivada da de fora, que no caso a derivada da exponencial é ela mesma, aplicada na de dentro, vezes quem? A derivada da de dentro, que no caso é igual a 3. Então, quanto que vai dar isso aqui para a gente? Vai ficar 2x e elevado a 3x mais 3x ao quadrado vezes e elevado a 3x. Se você puder, se você ver, você consegue colocar, por exemplo, aqui, você consegue colocar o x elevado a 3x em evidência, então x elevado a 3x você pode colocar em evidência. Colocando em ele em evidência, sobra quem aqui para nós? Sobra um 2, certo? Porque aqui só tem um x, e aqui sobra um 3x mais o 3x, e aí finalizou, fechou o rolê. É isso que a gente tem, tá bom? Então é isso, pessoal, essa aqui é a derivada de funções compostas, ou seja, a regra da cadeia. Fiz aqui 5 exemplos para você. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Agora, espero que você não erre mais e saiba aplicar a regra da cadeia. Um grande abraço e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau!